Bom dia, professor Alceu Totti. Eu tenho a máxima satisfação de poder te apresentar essa aula. É o topo da inorgânica e da orgânica e da físico-química. Lamentavelmente, não são todos os alunos que competem no Enem que têm esse conteúdo no seu curso. Vamos torcer para que a escola consiga passar os conteúdos todos para os seus alunos. Bem, você vê que nem todos são de exatas, de biomédicas, são de humanas, e isso aqui é um pouco demais para eles. Bom, estamos falando da aula 50, da questão 59, da versão branca do Enem, de sábado passado, dia 5 de novembro. Trata-se da aula, a sétima aula da 224. O texto, um pouco longo, fala coisas muito distantes da grande maioria. Vejamos. Após seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados para a geração de energia. Dentro os gases gerados na combustão completa da borracha, vulgarizada como enxofre, alguns poluentes provocam chuva ácida. Para evitar que escapem para a atmosfera, esses gases podem ser borbulhados em uma das soluções aquosas contendo uma substância adequada. Podem ser borbulhadas numa dessas substâncias que seja mais adequada. Considere as informações das substâncias listadas. Quais são as informações? As constantes de ionização. Primeiro, quero te alertar. No dia 10 de outubro, mês passado, os órgãos internacionais da ONU detectaram lá no Havaí um índice de CO2 na atmosfera equivalente ao CO2 que a Terra tinha na sua atmosfera há 100 milhões de anos atrás. Há 100 milhões de anos atrás, a Terra era inabitável. Temperaturas tipo Marte, e nível das águas altíssimo, comparando com os níveis das águas atualmente, porque não havia água sólida, a temperatura era muito alta. E levou milhões de anos para baixar o teor de gás carbônico da atmosfera. Pois bem, nos últimos 150 anos, a humanidade, com a combustão de combustíveis fósseis e queimadas no Brasil, os índices de CO2 subiram e estão equivalentes a 100 milhões de anos atrás. Se os castigos da época agora voltarem, as cidades litorâneas vão desaparecer pelo aumento dos níveis da água. A terra está muito mal cuidada e esforços governamentais são muitos, mas continua a haver queimada no Brasil. Muito bem. E aqui se propõe que aquele pneu se queima o pneu. Que absurdo! Para gerar energia na queima do pneu, produz uma quantidade de gases que vamos estudar agora. A borracha de que o pneu é constituído, vem de uma substância da Amazônia. É o isopreno e aquela seiva que o seringalista retira da Hevea brasiliensis, a seringueira. Bom, essa substância lá na Amazônia natural e, claro, artificial hoje em dia, é o
1, 2, 3, 4. É o buta, 4 carbonos. Mas ele tem duas duplas, dieno, buta, dieno. E a posição das duplas é no primeiro para o segundo carbono, do terceiro para o quarto. Então chama-se buta-dieno, 1, 3, a posição. E tem na posição 2 um grupo metil. Então esta substância é com ela que se faz a borracha. Ela se chama de isopreno. Muito bem, com aquela fumaça, com aquele enxofre, com aquela fuligem, aquele látex começa a endurecer. E pode provocar dois compostos. Por quê? Porque eletronicamente o elétron que eu estou indicando e o elétron que eu estou indicando passam a fazer uma única ligação. Há uma quebra dessa ligação e uma quebra dessa. Então, aonde havia simples, passa a ter dupla. E aonde tinha dupla, passa a ter simples. E o elétron pula para cá. Olha o elétron que pulou. Da mesma forma do lado direito. Se forma dupla aonde havia simples, aonde tinha dupla fica simples. E o elétron pula para cá. Temos aqui o composto transformado do metilbutadieno 1,3. As duas duplas viraram uma dupla. Da mesma forma, aqui embaixo, formou-se a dupla e o elétron está em aberto para cá e em aberto para cá. Porém, você que já estudou isomeria, observa que se nós traçarmos um plano por onde passa a dupla, eu observo que na primeira situação, os elétrons que vão se amarrar às próximas moléculas estão do mesmo lado. Enquanto que aqui, os elétrons que vão se amarrar às próximas moléculas estão de lados opostos. A situação, mesmo lado em função da dupla, chama-se cis, é o isômero cis. E quando estão em opostos, é o isômero trans. Ao isômero cis, nós chamamos borracha. A borracha é a versão cis da polimerização do 2-metilbutadieno 1,3. E a gutapercha é uma borracha que não tem tanta elasticidade, mas muito usada na indústria. A gutapercha, usada mais como cola também, é o isômero trans. Pois bem, vou imaginar uma molécula de borracha. Está vendo que aqui tem um elétron para ligar para a esquerda? Tem um elétron para ligar para a direita? Então imagina a molécula preta, a molécula em tinta preta. Eu tenho a banda que liga para lá, a banda que liga para cá, do mesmo lado. Aqui eu tenho o CH3 e aqui eu tenho o H que eu não escrevo. A esse elétron vai se ligar uma idêntica, que está escrita em azul. O lado direito da molécula escura vai se ligar ao lado esquerdo da molécula azul. O lado direito da molécula azul vai se ligar ao lado esquerdo da molécula escura. Teremos então um encadeamento interminável. Essas molequinhas fazem um polímero. Um polímero é uma associação indefinida de moléculas menores chamadas monômeros. Muito bem. Só que isso na gutapercha também. Agora, vamos observar que esta borracha, ela continua sendo mole. Ela não serve para um pneu de automóvel. Então, Goodyear, a marca de pneu. Goodyear foi uma pessoa que verificou como os índios faziam para endurecer a borracha. Era provocando um fogo, provocando queimas de enxofre. O enxofre da chama
não é uma combustão completa de folhas e tal, o enxofre entra na estrutura. Se aquilo tem uma fila de moléculas encadeadas, se aquilo tem uma fila de moléculas encadeadas, a entrada do enxofre ligando essas moléculas dá uma chamada ponte enxofre. Porque essa ligação química aqui pode quebrar e o elétron o elétron do carbono que estava ligado ao elétron do carbono, aquele elétron vai agora se ligar no enxofre. Então o enxofre, ele se mete no meio das cadeias, ele será a ponte que gruda as cadeias, e esse grudar aglomera, esse grudar faz com que se torne mais dura a borracha para pneu de automóvel, que é o nosso caso. Por isso que fala de borracha vulcanizada. Vulcanizar a borracha é endurecê-la, principalmente com enxofre. Claro, com fuligem também, e tem outros produtos. Borracha vulcanizada queimada. Aquele pneu não serve para nada. Que não sirva para criar aéreos egípcios. Mais um problema. Queimar, talvez, ao menos não vai trazer doenças que se proliferam, e o Brasil está perdendo para a Zika, infelizmente. Bom, se esta borracha, com os seus carbonos, com os seus enxofres, se essa borracha for queimada, produz, como diz o texto, gases. Gases que são quais? Principalmente o dióxido do enxofre, este que está fazendo aquele efeito de aquecer a Terra. O efeito de aquecer a Terra é principalmente pelo CO2 que chegou lá em cima e impede a saída do calor para fora da Terra. Muito bem, e lembro, não é só CO2 que vem da queima da borracha, não é só CO2 que sai do escapamento do automóvel, é o CO2 da queima das matas, principalmente para fazer pasto, para criar gado. Muito bem, então a borracha vulcanizada, quando queimada, dá o CO2 e dá o SO3. Esse enxofre aqui da vulcanização também queima. Esses são os dois principais gases produzidos na queima da borracha. E quando na atmosfera, em contato com a umidade, em que é que os óxidos ácidos se transformam em ácidos? Óxido ácido, lembrando, é o óxido que não tem metal. Carbono não é metal, enxofre não é metal. É porque não tem metal? Não. Chama-se, classifica-se corretamente de óxido ácido, porque produz ácido com água. E porque reage com base como se fosse ácido. O SO2, SO3, CO e CO2 são óxidos produzidos na queima da borracha. Bem, com água, esses óxidos ácidos viram ácido. Então é outro mal, é a chuva ácida que torna o solo imprestável, que não faz com que germine semente nenhuma. Muito bem, explicamos até aqui a borracha e qual é o resultado da queima da borracha. E agora vem a parte que o professor de Química Orgânica se delicia, porque ele vê que valeu a pena ter ensinado. E você que está entendendo, está compreendendo, deve estar feliz, porque você vai entender agora a segunda parte. Você vai escolher entre essas 5 substâncias qual que vai tentar acabar com o CO2 e acabar com o SO3. O pneu está sacramentado, vai queimar, vai produzir esses gases que vai dar um efeito funesto para a natureza. Bem, então, para evitar os efeitos funestos, vamos diminuir a quantidade desses gases.
borbulhando em soluções aquosas. De quê? De fenol, de piridina, de metilamina, de hidrogênio fosfato de potássio, de hidrogênio sulfato de potássio. Agora vem a outra parte, a inorgânica e orgânica. Primeiro, quem é fenol? Fenol tem muito a ver com álcool, porque tem OH. Só que o fenol tem o OH ligado ao anel aromático. Então ele é feito de 6 carbonos, 5 hidrogênios, mais aquele sexto lá em cima. Se você colocar o fenol dentro d'água, o que vai acontecer? Pela força atrativa do núcleo aromático, o fenol vai liberar H. Então o fenol é fenol, mas ele tem um aspecto, um viés, um caráter ácido. Ácido, conforme Arrhenius, é a substância molecular que em água ioniza dando H+. E o ácido orgânico tem uma característica fundamental. Ácido orgânico é aquele que tem carboxila, C-O-OH. Esse é o H que vai embora. Pois bem, esse H também vai embora. Então, esse Hzinho vai para a água. E você vai ter um meio de que espécie? Se você colocar fenol dentro d'água, você vai ter um meio ácido. Vai adiantar alguma coisa? Borbulhar os gases que saíram da queima do pneu. Vale a pena borbulhar esses óxidos ácidos no ácido? Não vai resolver. O ácido não vai brigar com o óxido ácido. O ácido vai brigar com óxidos básicos. Muito bem. Aqui um detalhe que eu explico aqui embaixo. Vamos pela ordem. Vou explicar esse último primeiro. Expliquei do fenol, que apesar de não ser carboxílico, ele tem caráter ácido, porque ele produz H+. Então a constante chama-se constante de ionização ácida. Para você entender o que quer dizer o Ka, eu vou explicar este Ka já em seguida. Para você entender o hidrogênio sulfato de potássio e o hidrogênio fosfato de potássio, nós temos que apelar para a inorgânica. Você lembra, naturalmente, do H3PO4. O H3PO4 e o H2SO4. O H3PO4, ácido fosfórico, ele tem 3 Hs. E os 3 Hs prendem-se a 3 Os. Então, o ácido fosfórico, que dá o fosfato, tem H, H e H. Bom, então tínhamos inicialmente 3 Hs, é o ácido fosfórico. Se eu tiro um H, vai ser ácido de hidrogênio fosfato. É o dihidrogênio. Agora, se eu tirar mais um H, aí eu vou ter o ácido hidrogênio fosfato. O que é então o hidrogênio fosfato? O hidrogênio fosfato é o H, não é o HPO3, é o HPO4 2 vezes negativo, porque a saída dos Hs deixou 2 cargas negativas. A história do sulfúrico, mesma coisa. Quando tinha 2 Hs, era o ácido sulfúrico. Se esse H for removido, nós vamos ter o hidrogênio. O hidrogênio quer dizer hidrogênio no ácido sulfúrico. Seria hidrogênio sulfúrico ou hidrogênio sulfato no seu íon. Se eu colocar 2 potássios, eu tenho o hidrogênio fosfato de potássio. Se eu colocar um potássio, eu vou ter sulfato, hidrogênio de potássio. Como diz ali, hidrogênio sulfato de potássio. A verdade verdadeira é que o hidrogênio fosfato, ele é
uma parte do sulfuro, do fosfórico. E o hidrogênio sulfato é uma parte do sulfúrico. Muito bem. Quando em solução aquosa, um H da água vai substituir um dos dois que foram retirados. E ao sair o H e vir para cá, vai vir sendo o número 2. E o hidrogênio indo positivo, de carga 2, passa para a carga 1. Então, o hidrogênio fosfato agora fica dihidrogênio fosfato. E a água, que era HOH, o H indo para lá na forma positiva, deixou o OH negativo. Então, este meio é o meio básico. Por que é o meio básico? Porque apresenta ânions hidróxidos. Bom, quando tenho uma equação iônica é quando eu tenho íons do lado esquerdo e do lado direito. Eu tenho uma constante de ionização que coloca no numerador os íons que estão à direita. No caso, H2PO4 uma vez, OH sobre quem está na esquerda. A água a gente considera constante, então não aparece. Aparece o hidrogênio fosfato. Pois esta constante, como diz o texto, estou na alternativa D, vale quanto essa constante? 2,8, 10 a menos 2. 2,8 10 a menos 2 é um número 0,028. É um número altíssimo. É um número altíssimo comparado com os demais. Então, o que eu verifico? Eu verifico que se eu colocar os gases que saíram da queima da borracha, se eu colocar esses gases nesta solução, que é uma solução ácida, a solução ácida não vai combater os gases que são óxidos ácidos. Agora, se eu borbulhar esses gases nesse equilíbrio, aonde o meio é básico, como o meio é básico, esse OH, pela sua constante alta, bastante eficiente, essa constante mede a eficiência, quão básico a solução é. A constante de ionização é básica e é alta. Esta solução do hidrogênio fosfato de potássio dentro d'água vai ser básica e vai ser fortemente básica. Esta é a alternativa que vai eliminar os gases que são óxidos ácidos, para não formarem chuva ácida. Mas vamos continuar. Quando eu coloquei hidrogênio fosfato de potássio, eu vi que a solução dava básica. Se eu colocasse hidrogênio sulfato, se eu colocar hidrogênio sulfato de potássio dentro d'água, o que vai acontecer? Esse H do hidrogênio sulfato, como o ácido sulfúrico ele é muito forte, ele tem muita eficiência em liberar H. Quando ele era ácido sulfúrico completo, ele produzia muito H. Mesmo que seja, digamos, pela metade, porque perdeu dos H, ele continua sendo o seu efeito ácido. E aí, o que vai acontecer? Vai doar o H. Ao sair o H do hidrogênio sulfato para a água, o sulfato de 1 negativo fica 2 negativo, porque a parte positiva saiu, acrescentou uma parte negativa. E para onde que esse H vai? Esse H vai formando ácido. Então eu devo constatar que a solução formada por hidrogênio sulfato é uma solução ácida. Por que solução ácida? Porque produziu cátion, hidrônio ou hidroxônio meio aquoso. Portanto, a constante, que se chama genericamente de constante de ionização, ela chama-se constante de ionização básica quando o meio é básico. E ela chama-se constante de ionização ácida quando o meio é ácido. E, como dissemos, os íons da direita vão em cima,
o sulfato e o hidrônio, e embaixo a água é constante, só vai o hidrogênio sulfato. E qual é o valor da constante? 3,1 10 a menos 2. É um número relativamente alto. É um número relativamente alto, é bem eficiente, mas é um meio ácido. Se ele é um meio ácido, não vai eliminar óxidos ácidos. Quem elimina óxidos ácidos são os meios básicos, que por acaso são 3: a piridina, a metilamina e o hidrogênio fosfato. Por que a piridina? A piridina é engraçada, para quem não conhece. Ela é um anel aromático que tem nitrogênio substituindo um carbono. E você já sabe, já te falei, qual é a especialidade do nitrogênio? Dar pareletrônico. Porque o nitrogênio tem 5 elétrons na última camada, completando com 3 ligações, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tem elétron para dar. E para quem que vai ser dado? O par eletrônico vai ser dado para gente positiva. Só positivo é que leva o H. Então, tanto a piridina, C5, H5, tem 5 carbonos, 5 hidrogênio e nitrogênio. Quando aparece água, o que vai fazer? Vai atrair um H. A água vai perder o H para receber o par que tem no nitrogênio. O hidrogênio estava muito bem obrigado na água, mas a força de doar o par para o hidrogênio é tão forte que o hidrogênio sai da água e vem para a piridina. Olha ele aqui, olha ele aqui, ó. Se o hidrogênio veio fazer ligação dativa com o nitrogênio da piridina, por isso que nós dizemos que compostos nitrogenados são bases de Lewis. Base de Lewis é quando doa par eletrônico. A resposta, a consequência é produzir o quê? É produzir OH. Então devo dizer que o meio é básico. Agora, é um meio básico eficiente? É eficiente porque eu disse que esse aqui é o meio, onde é que estava? Esse aqui era o meio muito básico. Como é que eu sei que é muito básico? Porque a constante é um número grande. Comparativamente com este número, quem é o maior? Claro que esse número é maior. Tanto a piridina quanto o hidrogênio fosfato fazem meios básicos, porque produzem OH, mas pela constante de ionização básica do hidrogênio fosfato, faz com que ela tenha meio básico para combater os óxidos ácidos e um meio básico alto. Então, ela é o hidrogênio fosfato de potássio, como diz o texto, é uma solução aquosa contendo uma substância adequada, que seja boa para impedir a saída dos gases que vão estragar a natureza. No meio da estrada, teríamos a explicação da metilamina, por motivos que já estão entendidos. A metilamina tem no nitrogênio par eletrônico, então, novamente, mesmo fato, o hidrogênio vem para cá. E observa, eu tinha CH3, N com 2 Hs. O H que sai da água e vem para cá vai ser o terceiro. Vai ser o terceiro H. E o fato de sair o H mais da água deixa o meio básico. Então, a metilamina é uma substância de meio básico, por isso que a sua constante é constante básica. Mas o valor é bem baixo. Então, não seria a mais adequada para eliminar os óxidos ácidos. Fala sério. Isso nos alegra, porque é a química pura. Sejam bem-vindos e viva a química!